Olá, que bom ter a sua companhia para nossa conversa de hoje. A gente vai explorar juntos um texto assim muito forte dos primeiros tempos do cristianismo, a carta que foi enviada para o pessoal lá da Galácia. O nosso foco aqui é tentar desvendar os pontos principais, sabe? Pensando especialmente em quem está começando a se conectar com esses assuntos agora. Exato. Basicamente, o que a gente tem ali é um debate super importante da época. É a tensão entre, de um lado, a fé em Jesus Cristo e, do outro, a questão de precisar ou não seguir as práticas da lei judaica, tipo a circuncisão, para ser considerado parte do povo de Deus. Era, assim, o X da questão. Entendi. Então, a nossa missão é tentar entender os argumentos ali, por que eles eram tão polêmicos na época, e o que isso significou para os primeiros cristãos, principalmente os não-judeus, né? Os chamados gentios. Ok, vamos começar a olhar isso mais de perto. Logo no começo, o autor, que a gente conhece como Paulo, ele já chega afirmando com muita força, né? Que a mensagem dele e o chamado para ser apóstolo vieram direto de Deus e de Jesus. Não foi coisa de homem. Isso está lá em Gálatas 1, versículos 1, 11 e 12. Essa entrada já é, nossa, bem direta. Por que essa firmeza toda logo de cara? Isso é chave para entender todo o resto. Pensa no cenário. Comunidades novas se formando, judeus e não-judeus juntos, e aí surgia aquela discussão quente. Como é que a fé em Cristo se encaixa com a lei antiga? Ou será que não se encaixa? Quando Paulo bate o pé e diz, minha mensagem é divina, ele está querendo dizer, olha, isso aqui não é opinião minha, não é uma adaptaçãozinha cultural, é revelação direta de Deus. Ele precisava dessa autoridade, sabe? Porque ele ia confrontar uns ensinos que, para ele, estavam distorcendo tudo. Isso meio que prepara o terreno para a briga principal da carta. E ele parece bem frustrado, né? Quase bravo com os Gálatas por estarem mudando de ideia tão rápido, indo para um evangelho diferente. Isso está lá em Gálatas 1, versículos 6 a 9. Que evangelho diferente era esse que estava rolando? Olha, pelo jeito, tinha gente ensinando que, sim, a fé em Jesus era legal, importante, mas não bastava. Principalmente para os não-judeus, né? Eles teriam que adotar também algumas práticas da lei judaica para serem aceitos de verdade por Deus e pela comunidade. E o ponto mais crítico era a circuncisão. Tinha que fazer. Para Paulo, exigir isso não era só um detalhe a mais. Era tipo negar o coração do evangelho que ele pregava, que é a salvação pela graça, só pela fé. A coisa era tão séria para ele que ele usa uma palavra pesadíssima, né? Ele diz que quem pregasse um evangelho diferente deveria ser anátema. Anátema? Significa amaldiçoado, separado, fora da comunidade. Mostra o quanto ele achava grave mexer nessa mensagem central. Nossa, e como que a história pessoal dele, aquela conversão super dramática, de perseguidor para apóstolo, entra nessa defesa? Ele conta isso logo depois, né? Em Gálatas 1, versículos 13 a 17. Sim, funciona como uma prova, uma credencial forte de que a mensagem dele era autêntica e vinha de Deus mesmo. Ele conta como ele era super zeloso pela tradição judaica, que até perseguia a igreja. E aí ele descreve como ele recebeu o evangelho. Não foi alguém que ensinou para ele, foi uma revelação direta de Jesus Cristo. Está lá no versículo 12. E ele faz questão de dizer que, depois disso, ele não foi correndo para Jerusalém falar com os outros apóstolos. Não, ele ficou um tempo na Arábia, em Damasco. Só depois de 3 anos é que ele foi conhecer Pedro, que ele chama de Cefas, e também o Tiago. Isso reforça o ponto dele. Olha, a minha mensagem não é de segunda mão, não ouvi falar. Veio direto da fonte. Justo, aceito por Deus, a tal da justificação. E parece que teve uma treta feia com Pedro lá em Antioquia, que trouxe isso à tona de um jeito bem prático, né? Isso tem em Gálatas 2, versículos 11 a 14. Sim, esse episódio em Antioquia foi um momento crítico. Escancarou o problema na prática. O Pedro, também chamado de Cefas, antes comia numa boa com os cristãos que não eram judeus, sabe? Mostrando comunhão, aceitação, tudo tranquilo. Mas aí chegaram os cristãos de origem judaica, que eram mais ligados à lei, identificados como da parte de Tiago. E o Pedro começou a se afastar dos gentios. Deu para trás, provavelmente com medo da crítica desse grupo, o pessoal da circuncisão.
Paulo viu isso como hipocrisia. Ele usa a palavra dissimulação, porque a atitude do Pedro, na prática, estava negando a verdade do Evangelho. Que verdade seria essa? A de que, em Cristo, as barreiras da lei que separavam judeus e gentios tinham caído. A unidade da fé estava sendo ameaçada por medo de gente. E o pior é que outros foram na onda, até o Barnabé, que era super próximo de Paulo. Imagina a situação. Que tenso. E é nesse contexto que ele solta aquela frase que virou central. Sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2,16. O que significa exatamente isso, ser justificado? Simplificando bastante, é ser declarado justo ou reto diante de Deus. É tipo ter a situação legal resolvida com Deus, sabe? Ser absolvido da culpa do pecado e ter um relacionamento correto com Ele. E o Paulo argumenta com toda a força que isso não vem pelo esforço de cumprir regra, ritual da lei de Moisés. Não é por merecimento, por fazer por onde. A justificação vem pela fé, pela confiança em Jesus e no que Ele fez por nós, especialmente na cruz e ressurreição. É um presente. Vem da graça de Deus e a gente recebe pela fé. E aí está o ponto que revolucionou tudo naquele contexto. Essa aceitação por Deus não dependia mais da identidade religiosa ou étnica, marcada pela lei. Dependia de algo que qualquer um podia ter: fé em Cristo. Judeu, gentil, todo mundo. Isso implodiu as barreiras da época. Ele até repete para não ter dúvida: pela prática da lei, ninguém será justificado. E o jeito que ele usa Abraão nesse argumento é surpreendente, né? Porque a gente associa Abraão à fé, claro, mas também à origem do povo da lei. Mas Paulo usa ele contra a necessidade da lei para ser justificado. Como ele faz isso? Tá lá em Gálatas 3, né? É uma jogada de mestre no argumento. Ele vai lá na própria escritura judaica, em Gênesis 15,6, e cita: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Tá lá em Gálatas 3,6. O ponto crucial é o quando isso aconteceu. Foi séculos antes da lei ser dada por Moisés no Sinai. Ou seja, o modelo original de como ter um relacionamento certo com Deus, o paradigma da fé, é o Abraão. E ele foi justificado pela fé, não por obras de uma lei que nem existia ainda. Ah, caiu a ficha. O timing é tudo. Exato. E com base nisso, Paulo diz: os verdadeiros filhos de Abraão não são só os descendentes de sangue ou os que seguem a lei de Moisés. São todos os que têm a mesma fé que o Abraão teve. Isso inclui os gentios. E a promessa que Deus fez para Abraão, de que nele todas as nações seriam abençoadas, se cumpre como? Justamente através de Cristo, estendendo essa bênção para os gentios que creem. Entendi. E ele ainda contrasta isso com a lei, dizendo que ela trouxe uma maldição? Gálatas 3,10? Por que maldição? Isso soa pesado. Soa mesmo. Ele diz isso porque a lei exigia obediência total e perfeita a todos os mandamentos. Ele até cita Deuteronômio 27:26 para provar isso. E como ninguém consegue cumprir tudo o tempo todo perfeitamente... Ninguém mesmo. Pois é, a lei acabava mostrando o pecado e levando à condenação, à maldição. Mas, segundo Paulo, Cristo nos resgata disso. Ele toma essa maldição sobre si mesmo lá na cruz. Está em Gálatas 3,13. Ok. Então, se a lei trazia essa maldição e não justificava ninguém, para que ela serviu? Era ruim. Inútil. Não, Paulo não diz que a lei era ruim em si. Ele reconhece que veio de Deus, tinha seu valor, mas ele explica a função dela, que era específica e, digamos, temporária. Ele usa a imagem do pedagogo, lá em Gálatas 3:24. Pedagogo? Tipo um professor? Não exatamente como a gente pensa hoje. Naquela época, o pedagogo era geralmente um escravo de confiança que cuidava da criança, era bem rigoroso na disciplina e levava ela para a escola, guiava até ela ficar maior de idade. A lei teve essa função: guardar o povo, mostrar o que era pecado e, principalmente, ir conduzindo as pessoas até a chegada de Cristo. Um guia severo e temporário. Mas essa visão não pode parecer um pouco negativa demais? Porque no Antigo Testamento a lei muitas vezes é vista como um presente de Deus, um caminho bom. Como conciliar isso? É uma ótima pergunta, essa tensão existe,
É crucial lembrar que o foco do Paulo aqui em Gálatas é lutar contra quem queria impor a lei como jeito de ser salvo, especialmente para os gentios. Ele não está negando o valor da lei como revelação da vontade de Deus para Israel naquele tempo ou como fonte de princípios morais que ainda valam. O ponto dele é que a função da lei como sistema que definia o povo de Deus e o relacionamento com ele se cumpriu. Foi superada pela vinda de Cristo e pela nova aliança, que é baseada na fé e no Espírito. Quando a gente chega na maioridade em Cristo, o regime do pedagogo acaba. O relacionamento agora é direto, de filho para pai, pela fé. Entendi. É uma questão de função e tempo. Exato. E essa fé em Cristo cria uma unidade que era impensável antes. Quebra as barreiras mais fundas da sociedade da época. É aquela frase famosa de Gálatas 3:28. Já não há judeu nem grego ou gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ser revestido de Cristo, como ele diz no verso 27, cria uma identidade nova que faz essas outras diferenças ficarem secundárias, pelo menos para a salvação e para pertencer ao povo de Deus. Todo mundo vira herdeiro da promessa de Abraão igualmente pela fé. Essa ideia de mudança de status fica ainda mais forte no capítulo 4, quando Paulo usa aquelas imagens de escravidão versus liberdade. Ele fala que antes o pessoal estava escravizado aos rudimentos do mundo, Gálatas 4:3, e que com Cristo veio a adoção de filhos, Gálatas 4:5-7. Que rudimentos são esses? Essa palavra rudimentos, stoiché em grego, é um pouco debatida, mas a ideia geral é que são os princípios básicos, elementares, que governavam a vida religiosa e até o universo antes de Cristo. Isso pode incluir tanto as regras da lei judaica, quando vistas como um fim em si, quanto as práticas pagãs, sabe? Ligadas a calendários, rituais, talvez até forças espirituais que achavam que controlavam o destino. Era um sistema que, para Paulo, deixava as pessoas numa condição meio infantil ou de escravidão espiritual. Ele compara com um herdeiro que, enquanto é menor de idade, vive sob tutores e não tem liberdade, mesmo sendo dono de tudo. Ah, tipo uma prisão, mesmo sendo herdeiro? Exato. Mas aí diz Paulo, chegou a plenitude dos tempos, o momento certo de Deus. Ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para quê? Para resgatar quem estava preso debaixo dessa lei e para dar a posição de filhos por adoção. Agora não é mais uma relação distante, baseada em regra. É íntima, de filhos amados. E a prova disso é o Espírito Santo dentro dos crentes, que faz a gente clamar Abba, Pai, que é uma expressão super íntima, de confiança de filho. Agora somos herdeiros de Deus. E para reforçar essa diferença liberdade versus escravidão, ele usa a alegoria de Agar e Sara, as duas mulheres de Abraão. Está lá em Gálatas 4:22-31. Agar, a escrava, representa a aliança do Sinai, a lei, que gera para a escravidão. Corresponde a Jerusalém atual, presa na lei. Sara, a livre, representa a promessa, a nova aliança da graça, que gera para a liberdade. Corresponde a Jerusalém lá do alto, a pátria dos crentes. A conclusão dele é clara. Nós, os crentes, somos filhos da promessa, como Isaac. Somos filhos da livre, não da escrava. Não é para voltar para a escravidão. Essa liberdade que Cristo conquistou tem consequências bem práticas, então. Ele apela, permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Qual era o jugo específico que estava ameaçando os Gálatas ali? O problema mais imediato, a ponta do iceberg, era a pressão para que os cristãos não-judeus se circuncidassem e adotassem outras regras da lei para serem salvos ou totalmente aceitos. Isso está claro em Gálatas 5:2-4. Para Paulo, ceder a isso, aceitar a circuncisão com essa motivação, era anular o valor do que Cristo fez. Era decair da graça, como ele diz. Decair da graça? É. Abandonar o princípio da graça e voltar a tentar ser justo pelas próprias obras, pelo sistema da lei. Isso era voltar para a escravidão. Ele é radical nisso. Se alguém busca ser justificado na circuncisão, Cristo de nada aproveitará. E essa pessoa fica obrigada a cumprir a lei inteira, o que, como a gente viu, é impossível. Mas essa liberdade toda
Não podia ser entendido errado, tipo, agora posso fazer o que eu quiser, um liberou geral. Com certeza. E Paulo já prevê essa distorção. Ele é muito claro. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, à natureza egoísta. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5:13. A liberdade cristã de verdade não é desculpa para o egoísmo ou para fazer o que é errado. Pelo contrário, é ser liberto do pecado para poder amar e servir. Essa liberdade nos capacita para o serviço mútuo, que, aliás, é o jeito de cumprir a essência da própria lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele cita Levítico. Faz todo sentido. E é aí que ele traz aquele contraste bem conhecido, né, entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5, 19 e 23. Funciona quase como um termômetro para ver se a liberdade está no caminho certo. Exatamente. É um retrato muito claro das duas forças que brigam dentro da gente e do resultado que cada uma produz. As obras da carne são as ações e atitudes que vêm da nossa natureza humana caída, egoísta. A lista é variada e, infelizmente, bem familiar, né? Imoralidade, impureza, idolatria, inimizades, brigas, ciúmes, raiva, ambição egoísta, divisões, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e coisas parecidas. E o aviso é sério. Quem vive habitualmente nessas práticas não vai herdar o reino de Deus. Pesado. E do outro lado, a vida que é guiada pelo Espírito Santo produz um fruto. É interessante que ele usa o singular, fruto, não frutos. Indica uma unidade de caráter, não um monte de conquistas separadas. E esse fruto se manifesta como amor, ágape, alegria, paz, paciência, longanimidade, amabilidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, temperança. Gálatas 5, 22 a 23. E contra essas coisas, diz Paulo, não tem lei, porque elas são o cumprimento do que Deus sempre quis para nós. O segredo é andar no Espírito, como ele disse. É isso que nos ajuda a não ceder aos desejos da carne e a viver a verdadeira liberdade em Cristo. Impressionante como essa lista das obras da carne ainda bate tão forte hoje. Descreve tantos conflitos humanos, né? Totalmente. E parece que o último capítulo, 6º, traz tudo isso ainda mais para a terra, para o dia a dia da comunidade, como eles deveriam viver essa fé e liberdade juntos. Sim, o capítulo 6 é bem prático, focado na vida comunitária debaixo da graça. Paulo fala muito da responsabilidade que temos uns pelos outros. Ele diz como ajudar alguém que caiu em pecado, tem que ser com mansidão, lembrando que a gente também pode cair. Gálatas 6:1. Tem aquele chamado famoso para levar as cargas uns dos outros, e ele diz que fazer isso é cumprir a lei de Cristo, que é a lei do amor, do serviço. A lei de Cristo. Interessante. É. Mas ao mesmo tempo ele equilibra com a responsabilidade individual. Cada um tem que olhar para as próprias ações sem ficar se comparando com os outros. E ele traz aquele princípio espiritual que não tem como escapar. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Quem planta para satisfazer a natureza egoísta, a carne, vai colher destruição. Quem planta para agradar o Espírito, vai colher vida eterna. Isso é um super incentivo para a gente não desistir de fazer o bem, especialmente para o pessoal da família da fé, mesmo quando cansar. E ele ainda fala de sustentar quem ensina a palavra. O final da carta é bem pessoal mesmo. Ele menciona que está escrevendo aquelas últimas linhas com letras grandes, talvez por dificuldade para enxergar ou para dar ênfase, né? Gálatas 6:11. E fala das marcas de Jesus que ele carrega no corpo. Gálatas 6:17. Provavelmente as cicatrizes das perseguições por causa do Evangelho. E ele fecha reforçando a ideia central. O que vale mesmo não é ser circuncidado ou não, o que vale é ser uma nova criação. Gálatas 6:15. Essa conclusão pessoal é muito impactante. Mostra o quanto Paulo estava envolvido nisso, o preço que ele pagou por defender esse evangelho da graça. As marcas de Jesus eram um testemunho vivo dele, contrastando com aqueles que queriam impor a marca da circuncisão por conveniência, para evitar problema. E a nova criação é a síntese perfeita.
A fé em Cristo muda a gente tão profundamente que cria uma nova identidade. As categorias antigas baseadas em ritual ou etnia ficam para trás. O que importa é essa nova realidade, esse novo jeito de viver que vem da graça de Deus. E ele diz que a paz e a misericórdia de Deus são para quem segue essa norma, essa regra da nova criação. Então, tentando amarrar tudo, a grande mensagem para os Gálatas e que continua falando muito com a gente hoje parece ser sobre essa liberdade profunda que a gente encontra na fé em Jesus Cristo. Uma fé que não só salva, nos declarando justos diante de Deus pela graça, mas que também transforma nossos relacionamentos, derruba muros culturais, legais e nos capacita para uma vida nova de amor, de serviço, de responsabilidade, guiada pelo Espírito Santo. É isso. Tem, exatamente. É uma visão muito poderosa da vida cristã. E isso deixa a gente com uma pergunta importante para pensar, né? Será que tem áreas na nossa vida, ou talvez nas nossas comunidades, onde a gente, talvez sem perceber, está confiando mais em regras externas, no nosso desempenho, em tradições, nessas leis no sentido amplo, do que na simplicidade da fé em Cristo e na ação do Espírito que transforma? Onde será que a gente está tentando ser justificado ou validado pelos nossos próprios méritos, em vez de abraçar de verdade a liberdade e a graça que Deus nos deu de graça em Cristo e que nos permite viver como filhos e filhas amados dele? Nossa, uma ótima provocação para a gente continuar pensando. Agradecemos muito a sua companhia nessa nossa exploração aqui da Epístola aos Gálatas. Deus te abençoe.